Deus quis para o nosso ensino que Santa Brígida às vezes testemunhasse o julgamento das almas. Tenho vários filhos, disse ele à santa, ordenando-lhe que escrevesse Apocalipse. Tenho vários filhos, isto é, cristãos, que estão apanhados nas complicações do diabo. Quero enviar-lhe minhas palavras através de você. Darei a você, com cada letra, não ouro ou prata, mas um tesouro que não envelhecerá. Se eu te mostrasse a beleza, o esplendor dos anjos e das almas abençoadas, seu corpo não seria capaz de suportá-los. Quebraria pela alegria que sua alma receberia com esta visão. Da mesma forma, se você visse os condenados como eles são, morreria repentinamente de medo por causa de seu horror. Você verá, portanto, as coisas espirituais como se fossem corpóreas. Tudo lhe será representado com semelhança, porque de outra forma você não conseguiria compreender. Relembrar as circunstâncias da morte do príncipe Charles, filho da santa, não será sem interesse. Brígida vivia em Roma com a filha quando decidiu fazer a peregrinação a Jerusalém. Uma viagem naquela época infinitamente mais difícil do que hoje. Ela queria ser acompanhada por seu filho Charles, que, vindo da Suécia a Roma para ver a mãe, aceitou prontamente. Charles, o primogênito de Brígida, sempre foi seu filho favorito. Mas quantas lágrimas e preocupações este querido filho lhe custou! Ele tinha um caráter alegre e cavalheiresco, corajoso ao ponto da temeridade, amão do luxo e os prazeres. Sua mãe teve que usar toda a sua energia para domar esse personagem violento e temperamental, que só tinha um ponto de semelhança com ela: a devoção à Santíssima Virgem Maria. A sua leveza e a sua audácia levaram-no a 1000 aventuras, onde cometeu os erros mais graves. No momento, Brígida estava calma e feliz com ele. Ele a seguiu numa longa viagem. Ela poderia vê-lo a qualquer hora, conversar com ele. Partiu, portanto, com os filhos, e passando por Nápoles, considerou ser seu dever despedir-se, antes de embarcar para a Palestina, da rainha Joana, com quem tinha necessariamente tido algumas relações, e foi à corte com o filho e a filha dela. A rainha de Nápoles era, naquela época, a demasiada famosa Joana, viúva de André, filho do rei da Hungria. O príncipe possuía qualidades eminentes, mas seus modos careciam de elegância e charme. Seu caráter era frio e reservado. Joana, ao contrário, era viva, leve e alegre. Ela odiava qualquer ocupação séria, evitava a solidão e só gostava de festas onde uma mulher jovem e bonita pudesse brilhar. Ela logo sentiu uma aversão pelo marido, que logo se transformou em ódio real. André morreu assassinado, e muitas vozes acusaram a sua esposa de ter subordinado os assassinos. O costume era então prestar homenagem à rainha, ajoelhando-se diante dela e beijando-lhe os pés. Ao chegarem perto de Joana, as 2 princesas suecas obedeceram ao costume com humilde simplicidade. Mas Carlos, ao ver aquela mulher sempre encantadora, levantou-se rapidamente e, com a impetuosidade e a audácia que distinguiam, beijou o rosto da rainha. Esta última, longe de se ofender com este ato precipitado, concebeu uma paixão violenta pelo príncipe e imediatamente manifestou a intenção de mantê-lo na corte de Nápoles. Ela chegou a dizer que se casaria com o príncipe Charles. Em vão, Brígida disse-lhe que esse desejo não poderia se realizar. Sendo Carlos casado, a princesa, sua esposa, não o acompanhou à Itália. Joana permaneceu surda a qualquer observação
e repetiu com animação que nada no mundo abalaria sua resolução e que ela encontraria uma maneira de realizá-la. Brígida voltou para casa tomada pela dor e, na sua angústia, implorou a Deus que tirasse o seu filho deste mundo se nada pudesse salvá-lo deste amor fatal. Mal ela terminou esta oração heróica, quando Charles entrou com o rosto quebrado, tremendo de febre e reclamando de grande sofrimento. Em poucas horas ele morreu. A pobre mãe, pálida como uma mortalha, não derramou uma lágrima, mas o seu coração sangrou ao testemunhar a morte do seu querido filho. A Santíssima Virgem diz a Santa Brígida: quero lhe contar como lidei com a alma de Charles, seu filho. Eu estava com ele, um pouco antes de ele entregar seu espírito, para remover o amor carnal de sua memória. E ele não fez nada contra Deus que prejudicasse a sua alma. Eu o protegi de tal maneira de seus inimigos mortais, os demônios, que ninguém poderia aproximar-se dele, embora a maldade deles tendesse a atormentá-lo eternamente. Quero mostrar-lhe o julgamento desta alma quando foi separada do seu corpo. Isso lhe será mostrado por semelhanças corporais, para que você possa entendê-lo melhor. Santa Brígida viu então o juiz das almas, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado no seu trono, rodeado por uma multidão de anjos e santos. Perto dele, ela viu a sua Mãe Santíssima, atenta ao julgamento. Charles estava lá, um anjo à sua direita, um demônio à sua esquerda, mas nenhum dos dois o tocou. O demônio gritou: ouve, ó juiz todo-poderoso, queixo-me diante de ti que tua mãe, a quem amas a ponto de torná-lo onipotente no céu, na terra e sobre os demônios, fez de mim uma injustiça que afeta esta alma, porque eu deveria, de acordo com a lei, tomá-la assim que fosse separada do corpo. Mas sua mãe agarrou-o e apresentou ela mesma para o julgamento sobre sua poderosa tutela. Então Maria respondeu nestes termos: infeliz, ouça a minha resposta. Embora você tenha escolhido odiar a Deus em vez de amá-lo, você ainda sabe o que é certo de acordo com a justiça. Cabe-me, portanto, apresentar a alma deste homem perante o juiz, porque ele tinha um grande amor por mim, a tal ponto que muitas vezes dizia no seu coração: alegro-me tanto que Deus tenha ressuscitado a Santíssima Virgem, sua mãe, acima de todas as criaturas, que eu não trocaria esta alegria com as alegrias do mundo. O demônio: a justiça não queria que ele caísse em minhas mãos, pois amava você mais do que a si mesmo. Mas, no entanto, as suas obras irão condená-lo a ser punido pelas minhas mãos. Por que, ó rainha, você expulsou todos os demônios de sua presença, para que nenhum de nós pudesse incomodá-lo? A Santíssima Virgem: fiz isto pelo grande amor que ele tinha por mim e pela alegria que sentia por eu ser a Mãe de Deus. O demônio: ó juiz, você é a própria justiça. Julgue, portanto, esta alma, pois conheço todos os seus pecados. E a sua vontade atraiu-o mais a viver no esplendor do mundo e nos seus prazeres do que a resistir-lhe. O anjo: quando sua mãe viu que sua vontade o levava ao pecado, de repente ela o remediou, através de obras de misericórdia e orações contínuas, pelas quais ele obteve o temor de Deus. Quantas vezes ele caísse em pecado, ele iria confessar-se sem demora. O demônio: devo contar sobre os seus pecados. Mas assim que quis começar, começou a tremer e gritou reclamando: ai de mim, desgraçado! Perdi minha longa tristeza.
Minha memória está como que abolida. Não me lembro de quando ele pecou, assim como não me lembro de seus pecados. O anjo. As lágrimas de sua mãe, suas orações fizeram isso. Nosso Senhor, compassivo com essas lágrimas, deu a seu filho contrição por cada pecado. Portanto, esses pecados serão apagados da sua memória. O demônio. Ainda tenho uma sacola cheia de escritos, com os quais mostrarei que ele quis corrigir e emendar a sua vida, mas que nada fez. Devo, portanto, atormentá-lo até que ele se satisfaça com o castigo, pois não se preocupou em satisfazê-lo durante a sua vida. O anjo. Abra sua bolsa e peça o julgamento dos pecados pelos quais você é obrigado a puni-lo. O demônio. Se não tenho o poder de puni-lo pelos seus pecados, devo puni-lo por não ter praticado boas obras e adquirido as virtudes, os tesouros que deveria trazer consigo para o céu. Então, permita-me compensar isso com tristezas e aflições. O anjo. Sua mãe chorou e rezou por ele durante 30 anos. E eis que Deus, tendo orado por tanto tempo, derramou no coração deste filho o fruto de suas bênçãos. Ele obterá alegria e honra eternas por seu desejo de ir a Jerusalém. Ele também teve a vontade de expor a sua vida na batalha, se necessário, para devolver a Terra Santa ao domínio dos cristãos. Se ele pudesse ter feito isso, ele teria feito. Ele não se importava. O demônio gritou em sua fúria: Ai de mim! Perdi tudo! Não me lembro mais como ele seguiu meus desejos. Esqueci qual era o nome dele quando estava no mundo. O anjo. Saiba que agora o seu nome é Filho das Lágrimas. Sua maldição ressoa para a honra de Deus e bênção para todos os seus amigos. Então Jesus Cristo falou, dizendo: Afasta-te, inimigo Satanás. Depois disse a Carlos: Vem, ó amado. E de repente o demônio fugiu. Santa Brígida, vendo estas coisas, gritou num transporte de felicidade e de amor: Ó Deus eterno e incompreensível, ó Jesus Cristo, você derrama bons pensamentos, orações e lágrimas nos corações. Estes são os seus presentes, estes são os seus favores, e você dá por eles os preços eternos. Que honras, ações de graças e serviços sejam prestados a ti por todas as criaturas. Ó meu dulcíssimo Deus! Você é muito querido para mim, e mais querido que meu corpo e minha alma. O anjo falou então à santa: Esta visão te foi mostrada não só para a tua consolação, mas também para que os amigos de Deus saibam o quanto lhe agrada fazer-lhes o bem, e como ouve as orações e as lágrimas que lhe são dirigidas. Você também deve saber que seu filho não teria recebido tal graça se desde a infância não tivesse tido a vontade de amar a Deus e de corrigir as quedas do pecado.